Victor Hugo. Nascido em 26 de fevereiro de 1802 na Commune de Besançon, no Doubs, leste da então prestes a ser dissolvida a Primeira República Francesa. Foi um renomado escritor, poeta, dramaturgo e político francês do século XIX. Sua família incluía seu pai, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, um general do exército napoleônico, e sua mãe, Sophie Trebuchet. A infância de Victor Hugo foi marcada por eventos familiares e por seu desenvolvimento precoce como escritor. Mudanças frequentes. A infância de Victor Hugo foi caracterizada por mudanças frequentes devido à carreira militar de seu pai. A família viveu em várias cidades francesas, incluindo Besançon, Nantes e Madrid. Influência materna na educação. A mãe de Hugo, Sophie, desempenhou um papel significativo em sua educação. Ela era uma leitora ávida e encorajou o interesse literário do jovem Victor desde cedo. Desenvolvimento literário precoce. Hugo começou a escrever poesia em uma idade muito jovem. Aos 13 anos, já havia vencido um concurso literário e, aos 15 anos, seu pai publicou um livro de suas poesias. Tragédias familiares. A família Hugo enfrentou tragédias, incluindo a morte prematura de sua irmã mais nova, Leopoldine, em um acidente de barco, o que teve um impacto profundo em Victor Hugo. Admissão na Escola Politécnica. Em 1819, Victor Hugo foi admitido na prestigiosa Escola Politécnica, mas sua paixão pelas letras e a crescente influência do romantismo o levaram a se concentrar mais em suas aspirações literárias. A infância de Victor Hugo foi permeada por uma atmosfera familiar intelectualmente estimulante e por desafios associados às mudanças frequentes e tragédias pessoais. Sua inclinação precoce para a literatura e a poesia moldou o curso de sua vida e o estabeleceu como uma figura literária proeminente no século XIX. Primeiros sucessos. Os primeiros sucessos de Victor Hugo estão associados principalmente à sua carreira literária, com destaque para sua produção poética inicial. Aqui estão alguns de seus primeiros sucessos. Odas e Poesias Diversas, 1822. Aos 20 anos, Victor Hugo publicou sua primeira coletânea de poesias intitulada Odes et Poésies Diverses. Essa obra revelou seu talento poético e atraiu alguma atenção na cena literária da época. Hernani, 1830. Hernani é uma peça teatral escrita por Victor Hugo, que estreou em 1830. A peça foi um divisor de águas no teatro francês, desafiando as convenções dramáticas da época. A estreia de Hernani foi um grande sucesso, marcando o início da influência de Hugo no teatro romântico. Notre-Dame de Paris, 1831. Um dos trabalhos mais conhecidos de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, O Corcunda de Notre-Dame, foi publicado em 1831. O romance gótico, ambientado na Paris medieval, foi bem recebido pelo público e estabeleceu Hugo como uma figura literária proeminente. Marion Delorme, 1831. Esta é outra peça teatral escrita por Victor Hugo que recebeu atenção significativa. Marion Delorme foi encenada pela primeira vez em 1831, consolidando ainda mais a reputação de Hugo como dramaturgo. Les Orientales, 1829. Antes mesmo de Notre-Dame de Paris, Hugo publicou Les Orientales em 1829. Essa coleção de poemas foi inspirada nas paisagens e culturas orientais e contribuiu para a consolidação de Hugo como um poeta romântico. Esses primeiros sucessos estabeleceram Victor Hugo como uma figura central do movimento romântico na literatura francesa. Seu talento diversificado, abrangendo poesia, teatro e romance, deixou uma marca duradoura na literatura do século XIX. Carreira política. A carreira política de Victor Hugo teve início em meados do século XIX, e ele desempenhou um papel ativo no cenário político francês. Aqui estão alguns marcos importantes no início da carreira política de Victor Hugo. Eleição para a Academia Francesa, em 1841. Victor Hugo foi eleito para a Academia Francesa em 1841, uma honra significativa que reconhecia sua proeminência na literatura francesa. No entanto, suas atividades políticas começaram a se intensificar mais tarde.
Compromisso com causas sociais e políticas, 1848. Em 1848, Victor Hugo participou ativamente da Revolução de 1848 na França, que levou à abdicação do rei Luís Felipe e ao estabelecimento da Segunda República Francesa. Hugo, inicialmente um monarquista liberal, tornou-se um defensor dos ideais republicanos e democráticos. Eleição para a Assembleia Nacional Constituinte em 1848. Hugo foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte em 1848, representando Paris. Durante esse período, ele defendeu causas sociais, incluindo a abolição da pena de morte. Oposição a Napoleão III e exílio em 1851. Quando Napoleão III realizou um golpe de Estado em 1851, Victor Hugo opôs-se fortemente ao regime autoritário. Como resultado, ele foi forçado a deixar a França e viver no exílio em Jersey e Guernsey por aproximadamente 20 anos. Retorno à França e eleição para a Assembleia Nacional em 1870. Com a queda de Napoleão III em 1870, Victor Hugo retornou triunfante à França. Ele foi eleito para a Assembleia Nacional e defendeu fervorosamente a República. Compromisso com a Comuna de Paris em 1871. Durante a Comuna de Paris em 1871, Hugo, embora inicialmente apoiando a Comuna, acabou se distanciando devido à violência e ao caos associados a esse movimento revolucionário. Atuação em funções oficiais em 1870. Hugo ocupou cargos políticos oficiais, como senador vitalício, durante a década de 1870. Ele continuou a usar sua influência para advogar por causas sociais, incluindo a educação universal. Victor Hugo foi uma figura complexa e multifacetada, envolvendo-se em questões políticas que refletiam seus valores democráticos e humanitários. Seu compromisso político foi marcado por sua defesa dos direitos humanos, justiça social e ideais republicanos. Vida familiar. Victor Hugo teve uma esposa e filhos ao longo de sua vida. Aqui estão alguns detalhes sobre sua vida familiar. Esposa. Adele Foucher. Victor Hugo casou-se com Adele Foucher em 12 de outubro de 1822. Adele foi amiga de infância de Hugo, e o casamento foi arranjado pelos pais. Eles tiveram uma relação complexa ao longo dos anos, com altos e baixos. Adele foi a inspiração para muitos dos poemas românticos de Hugo. Filhos. Leopoldine Hugo, de 1824 a 1843. Leopoldine foi a filha mais velha de Victor Hugo e Adele. Sua vida foi tragicamente interrompida em 1843, aos 19 anos, quando ela se afogou em um acidente de barco junto com seu marido, Charles Vacquerie. Charles Hugo, de 1826 a 1871. Charles, filho de Victor Hugo, seguiu uma carreira militar. Ele serviu na Guerra da Crimeia e foi um defensor ativo da Comuna de Paris em 1871. Ele faleceu durante a repressão à Comuna. François Victor Hugo, de 1828 a 1873. François Victor foi um escritor e jornalista. Ele também participou da Comuna de Paris e foi exilado após sua derrota. François Victor morreu em 1873. Victor Hugo, de 1833 a 1900. O filho mais jovem com o nome do pai, Victor Hugo Jr., foi um engenheiro e inventor. Ele se destacou por suas contribuições na área de construção de pontes. Adele Hugo, de 1830 a 1915. Adele, a segunda filha com o mesmo nome da mãe, lutou contra problemas mentais ao longo de sua vida. Sua história é retratada no filme The Story of Adele Agar de François Truffaut. Último ano de vida. Victor Hugo faleceu em 22 de maio de 1885, aos 83 anos. Seu último ano de vida foi marcado por eventos significativos. Retorno a Paris. Victor Hugo havia passado parte significativa de sua vida no exílio, mas em 1870, com a queda do Império de Napoleão III, ele retornou triunfante a Paris. Esse retorno foi um marco importante em sua vida e carreira política. Vida política e social. Durante os anos 1870, Hugo ocupou cargos políticos, incluindo senador vitalício.
Ele continuou a usar sua influência para defender causas sociais, como a educação universal. Luto pela morte da filha. Em 1883, Victor Hugo enfrentou outra tragédia pessoal com a morte de sua filha, Adele Hugo, que havia lutado contra problemas mentais ao longo de sua vida. Últimos trabalhos literários. Hugo continuou a escrever até o final de sua vida. Seu último trabalho importante foi Os Trabalhadores do Mar, Les Travailleurs de la Mer, publicado em 1866. No entanto, ele também produziu poesias e outros escritos nesse período. Funeral nacional. O funeral de Victor Hugo foi uma ocasião nacional. Seu caixão foi colocado sob o Arco do Triunfo antes de ser transferido para o Panteão, onde está sepultado. O funeral atraiu uma enorme multidão, refletindo o respeito e a admiração que a França tinha por seu grande escritor. Victor Hugo faleceu em sua residência em Paris em 22 de maio de 1885. Seu legado como um dos maiores escritores da literatura francesa e mundial continua vivo, e suas contribuições para a literatura e a política são lembradas até hoje. Em conclusão, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela atenção dedicada a este discurso. Suas presenças são testemunhas da importância deste momento, e aprecio profundamente o tempo que compartilhamos.